Fala do Silas Malafaia, por que ele estava lá, por que ele está tão envolvido nisso? Muito bom. E o que está se votando em relação às igrejas evangélicas, né? Vamos por esse assunto. Cara, essa ponderação tua é muito boa. Veja, o bolsonarismo surge com o que a gente convencionou chamar de teologia da prosperidade. Né? Isso. Eu nem gosto tanto de estigmatizar uma única, entende? Tá. Porque eu honestamente tomo algum cuidado. O Inteligência é o maior podcast do país hoje. Você tem um canhão de mídia. E eu não acho que a ideia é estigmatizar uma religião ou uma doutrina de forma específica. Alguma. Então, quando eu falo, qual que é a minha crítica? A minha crítica é com o dogma religioso no cerne da organização sociopolítica do país. Não é com cristão, não é com espírita, com o candomblé, com o que quer que seja. Qualquer propósito... Agora, a gente sabe muito bem quem exerce essa função com maior... força. Né? Exato. Né? Então, só para deixar isso claro que assim, a minha reserva não é com absolutamente nenhuma doutrina ou com nenhuma religião, é com o dogma religioso como forma primária de organização social. Principalmente essa da prosperidade. Isso, a teologia da prosperidade evoluiu para teologia da dominação, e eu vou chegar lá... Coach evangélico também. Isso. Sobretudo, amplas parcelas de cristãs também. Mas, cara, o que tá em jogo aí, por que é muito complicado? Boa parte dessa galera que nos assiste, aqui a gente tem esquerda, a gente tem direita, a gente tem centro. Como eu falei, você é hoje o maior podcast do país. Então tem de tudo assistindo. O que me preocupa é que, cara, uma parcela gigante da galera que apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem a menor ideia do que eles estão apoiando, Vilela. Não tem a menor ideia que o Brasil tá caminhando para se tornar uma espécie de teocracia miliciana. Você já falou aqui da outra vez, isso é assustador. Por quê? Da junção, aliás, a gente vai fazer um programa sobre isso, da junção de milícia com essas igrejas lá no Rio, tá acontecendo bastante. Por que você acha isso? Porque isso tá é um plano. Quem que tá tocando isso? Porque me parece, alguém pode falar também que é uma teoria da conspiração, concorda? Sempre pode. Tá vendo uma coisa que não vai acontecer. Sim, mas existem dados materiais, por exemplo, eu posso falar nome ou vai dar problema pra você? Não, pode falar. A Igreja Universal do Reino de Deus. Tá. Né? Dona da Record. Já começa daí. Então já tem uma mídia hegemônica de comunicação e está sistematicamente promovendo a adesão de policiais militares nos seus cultos, Vilela. Como assim? Policiais militares fardados que vai... Fardados? Fardado. Você teve uma liderança, que eu não vou lembrar o nome agora, do Distrito Federal, que foi afastado ontem, porque estava organizando o comparecimento das suas tropas a cultos evangélicos na Igreja Universal. Tem todo um trabalho, pesquisem o trabalho, por exemplo, do Gilberto Nascimento, do The Intercept, ele trabalha com essa temática. Leiam A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso. Leiam A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Veja que em algumas regiões do Rio de Janeiro o poder público não entra mais, Vilela. Se você vai construir o que quer que seja, você precisa negociar com a milícia. Então existe uma ascensão miliciana e existe uma ascensão do dogma religioso que não surge com o bolsonarismo, dialeticamente dá força para que o bolsonarismo ascenda, mas nesse processo também se catalisa para deixar de ser uma teologia da prosperidade para virar uma teologia da dominação. Daí a fala que você vê da Michelle Bolsonaro assumindo abertamente que a gente vai misturar religião e política sim. É conto de aia. Daí a tua provocação é muito interessante, porque o Silas Malafaia, já de olho... Conto de aia, um livro distópico no futuro dos Estados Unidos, onde a religião ela dita muita coisa e tudo. É o organizador primário da vida social. O que quer que seja feito tem que ser justificado através de categorias teológicas. Isso. Então você imagina para as mulheres que me assistem nesse momento e que são bolsonaristas, se daqui a 10, 15, 20, 30 anos isso se consolida em definitivo, a gente vai falar de direito reprodutivo. E você tem que se submeter ao dogma religioso do que é um pastor, que quando você vai casar te diz na igreja que você tem que ser submissa ao teu marido. Você imagina a comunidade LGBTQIA+, que infelizmente tem parcelas que apoia o próprio bolsonarismo, submetido ao dogma religioso que te diz que você é doente
porque você é gay e você é inferior por natureza. Tem muita gente que apoia o bolsonarista, Vilela, perdão pelo meu francês, mas que não entende um caralho do que tá em jogo aí, velho. Que não entende nada do que eles estão apoiando e eles apoiam porque eles cresceram num contexto familiar que era altamente antipetista. Eles cresceram num contexto familiar no qual pai e mãe disseram que o Lula é o diabo encarnado na Terra. Entende? O Silas Malafaia, ele não fez isso porque ele é o bom bolsonarista. Ele fez isso porque ele já tá de olho no espólio do próprio bolsonarismo. Ele já tá de olho no Mas é porque ele tá na frente? Porque ele é a principal voz? Porque ele se vê como uma figura apta a assumir o controle dessa teocracia miliciana.